Com a morte de seu tio Henrique IV, Isabel la Católica embarcou em uma guerra civil contra a filha do soberano, sua sobrinha Joana la Beltraneja, que marcaria para sempre a história da Espanha. Bem-vindo ao meu canal, se inscreva e deixe seu like. Em 1474, Henrique IV de Castela morreu após 12 anos de conflito causado pela herança da coroa. As duas candidatas eram sua filha Joana e Isabel, sua meia-irmã por parte de pai. A decisão dividiu a nobreza castelhana, pois não se tratava apenas da escolha da nova rainha, mas também das alianças internacionais e das aspirações do país. A escolha de Joana, casada com o rei de Portugal, significou consolidar o controle sobre a costa atlântica da África, disputada entre os dois reinos, enquanto o casamento de Isabel com o herdeiro da coroa de Aragão, que seria conhecido como Fernando o Católico, foi uma tentativa de influência no Mediterrâneo. A doença final do rei Henrique precipitou este conflito sucessório. Isabel, apoiada pela maioria da nobreza e pelo reino de Aragão, fora designada sucessora pelo irmão. Por sua vez, Joana contava com o apoio dos vizinhos Portugal e França, que temiam que a união dos reinos de Castela e Aragão resultasse em um adversário muito poderoso em suas respectivas lutas pela costa africana e pela Itália. No entanto, pesava sobre ela a suspeita de que ela não era filha natural do rei, mas de seu favorito Beltrán de la Cueva, pelo qual ela entrou para a história com o nome de Joana la Beltraneja. Assim que o monarca anterior morreu, em dezembro de 1474, os partidários de Isabel a proclamaram rainha. Os de Joana, por sua vez, buscaram o apoio do rei Afonso V de Portugal, convidando-o a se casar com ela e reivindicar a coroa conjunta de Castela e Portugal em maio de 1475. Como resultado, estourou a Guerra da Sucessão Castelhana, o que determinaria não apenas o curso dos reinos envolvidos, mas também da história mundial. Apesar de ambos os lados terem um poder militar considerável, o lado joanista não teve apoio suficiente em Castela, e concentrou seus esforços na zona fronteiriça com Portugal. Incapaz de avançar para unir forças com o exército francês, Luís XI, ele havia enviado tropas para tentar forçar sua entrada na península, através do Reino de Navarra, mas foram rejeitadas. O rei francês, ocupado em sua própria guerra contra o Ducado da Borgonha, renunciou a intervir novamente no conflito. Em março de 1476, o exército de Afonso Victo se deparou com os elisabetanos nos arredores de Toro, não muito longe da fronteira portuguesa. Embora a batalha tenha terminado sem uma vitória militar decisiva para nenhum dos lados, o rei português pôde verificar a falta de apoio à sua causa, e 3 meses depois decidiu retirar-se para o seu país juntamente com o seu exército, e a própria candidata ao trono, após assinar uma trégua com Isabel e Fernando. Esta retirada teve um impacto decisivo na moral dos joanistas. Boa parte das cidades e nobres que tinham apoiado Joana passaram para o lado elisabetano, com o que a Guerra de Castela se podia considerar perdida. Apesar da progressiva desintegração do lado joanista, a guerra continuou oficialmente até 1479, embora reduzida a confrontos na fronteira portuguesa e no Atlântico, principalmente na costa da Guiné. O golpe final não foi dado pelos canhões, mas pelo Papa. Os dois aspirantes ao trono haviam se casado com seus primos, para o que era necessária uma bula papal. Isabel e Fernando conseguiram finalmente legitimar seu casamento, enquanto de Joana e Alfonso foi anulado. Vendo frustradas definitivamente as suas aspirações ao trono de Castela, o rei português tentou obter o acordo mais benéfico possível para o seu país. O pacto a que se chegou, consubstanciado no Tratado de Alcáçovas, deu segurança a ambas as partes. Isabel e Fernando renunciaram a qualquer aspiração ao trono português, sobre o qual Isabel poderia ter algum direito, ainda que remoto, por parte da mãe. Alfonso renunciou a de Castela para si e seus sucessores,
garantindo de fato a consolidação de Castela e Aragão, para os descendentes dos reis católicos. Mais importante ainda para Portugal, foi obter a tão sonhada supremacia no Atlântico, garantindo seu acesso à costa da Guiné, onde obteve ouro e escravos, enquanto apenas as Ilhas Canárias permaneceram sob controle castelhano. Finalmente, foi acertado o casamento da infanta Isabel, filha mais velha dos reis católicos, com o infante Afonso de Portugal, dando-lhe juntamente com um rico dote que cobria as despesas que a coroa portuguesa tinha investido na guerra. Quem sofreu mais foi, ao contrário, Joana la Beltraneja. Foi obrigada a renunciar a todos os seus títulos e posses castelhanas, embora continuasse assinando até o fim de sua vida como deu a rainha, para se exilar em Portugal, e lhe foi dada uma escolha entre duas alternativas humilhantes para ela: casar-se com o infante Juan, segundo filho dos reis católicos, quando atingisse a maioridade, ou retirar-se para um convento. Abandonada pelos seus partidários, ferida pelo que considerava uma afronta à sua dignidade, e traída pelo ex-marido, que considerava tê-la vendido a troco de condições de paz mais favoráveis para Portugal, decidiu entrar para o convento de Santa Clara em Coimbra, até a sua morte em 1530. O fim da Guerra da Sucessão Castelhana teria um impacto muito maior do que o esperado a médio prazo. Privados do acesso às riquezas da costa africana, os reis católicos começaram a explorar novas rotas marítimas. Alguns anos depois, um navegador chamado Cristóvão Colombo apresentou, primeiro à corte portuguesa e depois à corte castelhana, um projeto ambicioso: chegar às costas asiáticas atravessando o Atlântico, obtendo acesso direto aos produtos do Extremo Oriente, sem tendo que passar pela mediação dos otomanos. Tanto Isabel a Católica como Juan II, sucessor de Afonso V no trono português, mostraram-se relutantes às suas exigências, o que também poderia significar, por parte de Castela, uma violação do Tratado de Alcáçovas, no que diz respeito à supremacia portuguesa no Atlântico. Por fim, foram os assessores de Fernando o Católico que abriram caminho para que Colombo partisse em agosto de 1492. Como almirante de uma pequena expedição que 2 meses depois chegaria, mesmo sem saber, ao solo caribenho. Bom pessoal, chegamos ao final do vídeo. Obrigado por apoiar meu canal. Se inscreva e deixe seu like. Até a próxima!